Meus irmãos, graça e paz, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Dando sequência assim, a exposição do Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22. Assim nos diz, irmãos, a palavra de Deus, Lucas 9, 18 a 22. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Amém. Que Deus nos faça compreender a sua palavra para que possamos vivê-la para a glória dele e para a nossa alegria também. Irmãos, certamente Cristo é a pessoa mais conhecida em toda a história da humanidade, porque a Bíblia é o livro mais lido, certamente midiático, em termos midiáticos, de todas as formas, se fala sobre Jesus, se prega sobre Jesus. Porém, no entanto, nem todo mundo tem a compreensão real sobre quem Cristo é. Nós temos duas datas, por exemplo, no país, que é bem marcantes, né? A Páscoa e o Natal. Mas ambas são, infelizmente, mudadas. Na Páscoa, em vez de se falar do cordeiro, se fala muito do coelhinho da Páscoa. Eu tenho um pavor daquele coelho. E no Natal, em vez de falar de Jesus, se fala de um velhinho barbudo que dá presentes. Então, acaba se perdendo um pouco da pessoa de Cristo, do seu histórico, do seu propósito de ter a sua vida e a sua vinda ao mundo, a sua primeira vinda ao mundo. Se perde, de fato, a compreensão de quem Cristo é e o que ele veio fazer e qual a nossa relação com ele. Pois bem, o texto fala sobre isso, o texto de Lucas nos fala sobre isso essa noite. E Lucas nos apresenta de maneira bem interessante. A gente já falou que Lucas, embora faça parte dos evangelhos sinóticos, que tem a mesma ótica, Mateus, Marcos e Lucas têm a mesma ótica, Lucas não segue, estritamente falando, a cronologia do texto dos sinóticos, todos, dos outros dois sinóticos. Ele constrói uma narrativa dentro de um tema. Por exemplo, nós chegamos a uma parte aqui em que Lucas começa uma nova perspectiva. Os estudiosos dizem que até aqui ele provou que Jesus era o Messias com seus atos e seus feitos portentosos. Por exemplo, no capítulo anterior, ele estava dormindo, cansado, no barco, e seus discípulos o acordaram assombrados por causa de uma tempestade, e ele repreendeu o mar, o vento acalmou, também exortou os apóstolos que não tinham fé, que eram tímidos, e eles ficaram impressionados e fizeram a pergunta: quem é este homem, né? Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Lucas 8, 25, parte B. Então os discípulos ficaram impressionados. Jesus estava se revelando através dos seus feitos, de que ele podia dominar o vento, o mar, podia andar sobre as águas, podia expelir demônios, curar toda espécie de doença, podia fazer muitas coisas. Tudo aquilo impressionava os apóstolos para identificá-lo, quem de fato ele era. E também no capítulo 9, que é o que a gente está lendo, mas dá uma olhada, o capítulo 9 começa
com Jesus treinando os 12 apóstolos. Primeiro ele evangeliza com os apóstolos, indo à frente, e depois ele manda os apóstolos sem ele. A gente não sabe quanto tempo demorou essa comissão missionária, né? Esse envio dos apóstolos para evangelizarem. Talvez demorou um pouco mais de tempo, alguns falam em meses, mas não temos precisão. E os apóstolos pregaram o evangelho. Para muita gente nas aldeias, cidades, eles foram repetir aquilo que Jesus já tinha ensinado a eles, provavelmente por uns 2 anos de convivência com Jesus. E agora, quando eles voltam, Jesus chama eles, e aliás, antes de voltar, o tetrarca Herodes o tetrarca, ele fica sabendo desses acontecimentos de sinais, prodígios, por meio dos apóstolos, e fica querendo saber o que é que estava acontecendo, né? E principalmente sobre Jesus Cristo. Será que disseram a ele, olha, João ressuscitou dentre os mortos. João Batista tinha ressuscitado que o tetrarca Herodes tinha degolado, tinha matado. Ele mesmo diz aí no versículo 9, eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? Também na época de Herodes se dizia, não é Elias que apareceu. É uma compreensão até melhor, porque de fato Malaquias falava sobre isso, o último livro do Velho Testamento, que Elias viria antes do Messias, antes do Cristo. Mas era uma compreensão também turva, não era compreensão teológica perfeita. E outros diziam que eram alguns dos profetas. Em Mateus é sugerido o nome de Jeremias, essa possibilidade de ser um profeta grande que tinha ressuscitado. Pois bem, então essa é a tônica, as pessoas estão querendo saber quem é Jesus. Agora, Lucas vai responder essa questão, Jesus vai responder essa questão. Se depois da empleitada evangelista, depois do avanço missionário que Jesus promoveu com os apóstolos, mandou os apóstolos, eles voltaram, estavam cansados, Jesus tentou se retirar na cidade de Betsaida, para descansar um pouco, não na cidade, mas no deserto, no lugar que tinha uma relva, para poder descansar com os apóstolos, só que as multidões confluíram para o Senhor Jesus. Ele não pôde descansar. Ele, naquele momento, Lucas relata a primeira multiplicação dos pães. E Lucas não falou, mas no Evangelho de João, que precede esse texto aqui, inclusive, a multidão ficou impactada com a multiplicação dos pães e queria declarar Jesus rei, mas um rei político, um rei terreno, não o rei eterno do coração, um rei salvador. E por isso que Jesus manda os apóstolos para o outro lado do mar da Galileia, e ele sobe um monte e vai orar ao Pai, fugindo da tentação de aceitar um reinado terreno, um reinado que fosse puramente político e terreno. E agora Jesus se retira. Os 3 evangelistas nos mostram com detalhes, sobretudo Marcos e Mateus, as passagens correlatas a essa que nós lemos, mostra que Jesus subiu, foi para o norte, numa região que estava fora do domínio do tetrarcas Herodes, estava fora da jurisdição de Herodes, e também fora do controle dos judeus. Agora Jesus podia descansar com os seus apóstolos, agora ele poderia se retirar no lugar em que não era conhecido. Então Jesus vai para esse lugar em Cesareia de Filipe. Lembre-se que tem 2 Cesareias, Cesareia Marítima e Cesareia de Filipe, que ficava bem ao norte, já nos limites do Monte Hermon, que é o monte limítrofe de Israel, e ficava perto do Monte Hermon. Então Jesus vai para lá, e lá ele começa a se revelar aos apóstolos quem de fato ele é. Ele quer ter esse propósito de mostrar aos apóstolos quem de fato ele é, e revelar o propósito de sua vida, sobretudo para eles. Vamos então meditar dessa noite com o tema Conhecendo Jesus e sua missão. Vejamos aí os versículos 18 e 19, em primeiro ponto, o que dizem sobre ele. Veja, muita gente tinha informação sobre Jesus. Os apóstolos acabaram vindo de um avanço missionário. Então, falaram sobre Jesus, não falaram de si.
falaram sobre Jesus, e as pessoas tinham opiniões sobre Jesus, como Herodes, que a gente já leu aqui, tinha, né? E essas opiniões são repetidas aqui pelos apóstolos. Primeiro, Jesus pergunta no versículo 18, dá uma olhada no verso 18. Jesus está orando, seus apóstolos estão junto com ele, nesse momento que ele está orando o Pai, e ele resolve, então, entrar com essa pergunta, apresentar essa pergunta: quem diz às multidões que eu sou? Veja, certamente, assim como hoje, havia muita compreensão errada de quem Jesus é, muita, até por parte de evangélicos, muitas compreensões erradas. É claro que aqui se trata mais de pessoas que talvez fossem admiradores de Jesus, tivessem uma noção. Ele é João Batista, aquele João Batista que falava muito bem, mas foi morto por Herodes. Só que João Batista não fez nenhum milagre, e Jesus fez muitos milagres. Daí porque a segunda comparação não é com João Batista, é com Elias, porque o Elias do Velho Testamento fez muitos milagres, muitos sinais. Então, comparado com Elias, que era o precursor do Messias, eles não consideravam Jesus o Messias. E a outra opinião era exatamente a opinião que era um dos profetas, é o verso 19, dá uma olhada no verso 19, eles responderam com base nas informações que eles tiveram ao evangelizar, que era João Batista, Elias, ou que ressurgiu alguns dos antigos profetas. Somente Mateus, salvo engano, é que apresenta o nome de Jeremias. Eles dizem Jeremias, que é um dos antigos profetas que tinha ressurgido. Então veja, irmãos, os apóstolos tiveram noção, por isso que puderam responder corretamente a pergunta de Jesus: o que dizes as multidões sobre mim? Eles sabiam. Essas eram as 3 afirmações mais comuns. E não é diferente hoje, né? Como eu falei, Jesus é muito conhecido. Às vezes alguns pensam que ele é um filósofo, um grande homem, um profeta também, profeta entre tantos profetas, talvez uma pessoa de uma alma elevada, um espírito elevado somente, mas não tem a recompreensão correta, inclusive que ele é Deus, sabe? Essa compreensão que Deus se fez homem e habitou entre nós, não é a compreensão fácil para as pessoas. Que Deus veio habitar em nossa situação miserável agora, para nos redimir, para nos tratar, para trazer consolo, para anunciar que abaixo desse sol e desse céu, que às vezes a gente vemos tão nublado, tão cheio de tribulações e lutas, acima do céu, acima das nuvens, um sol brilhante, acima das nuvens um mundo diferente e melhor. Jesus veio de cima, inclusive João capítulo 3 nos fala sobre isso, ele veio de cima para anunciar as coisas do alto. Quem é da terra, fala das coisas da terra. Quem é de cima, do céu, fala das coisas do céu. Jesus veio para isso. Mas as pessoas não tinham essa compreensão. Não era fácil. Às vezes tinham admiração por Jesus. Estavam atrás dos milagres de Jesus. Estavam atrás da multiplicação dos pães. Queriam as benécias de Jesus, mas não queriam compreender quem de fato ele era. Então, isso era uma coisa que os apóstolos detectaram. E Jesus queria saber dele. Não é que Jesus não soubesse. Jesus sabia perfeitamente o que as multidões estavam dizendo sobre si, mas queria que os apóstolos soubessem, porque ele vai fazer um contraste, e o contraste está no ponto 2 agora, conhecendo Jesus e sua missão. No ponto 2 é o que conhecemos dele. Agora Jesus se volta para os apóstolos, no versos 20 e 21, dá uma olhada, por favor. Mas no verso 20, Jesus diz: mas vós, esse vós aí, no original, os estudiosos dizem, é muito enfático, é como se fosse uma questão bem enfática. Mas vocês, o que sabem, o que dizem de mim? Quem dizeis que eu sou? Então, é aqui que Jesus quer saber. Bom, vocês colheram informação do que os outros estão dizendo de mim, mas eu quero saber, e vocês? O que é que dizem de mim? Veja, esse era um momento de retiro, descanso, mas que Jesus queria se revelar pessoalmente, edificar os seus apóstolos, porque eles seriam incumbidos de propagar a igreja que o Senhor deixou. Eram 12 homens, inclusive incautos, incapazes, talvez, como já disse alguém, talvez o mais capaz, humanamente falando, fosse o Judas Iscariotes, do ponto de vista humano. Os outros eram muito inábeis para a tarefa gloriosa que Jesus deixou, que era propagar a sua igreja a partir de 12 homens. No entanto, Jesus estava preparando eles para isso.
Por isso que esse confronto, esse contraste entre o que o povo dizia, mas o que é que vocês dizem de mim? E Pedro, sempre Pedrão, vai na frente de todo mundo, e muitas vezes Pedro respondeu pelos apóstolos, aqui é positivo, ele responde pelos apóstolos, como uma voz de liderança, ele de fato é a liderança da igreja de Jerusalém, e ele diz aí, tu és o Cristo de Deus. Por alguma razão, Lucas não quis falar tudo o que Mateus falou, né? Mateus falou que o discurso foi bem maior, não foi apenas tu és o Cristo, mas ele disse que Jesus é o Filho de Deus, né, vindo, e Jesus logo em seguida diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne ou sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. É uma revelação de Deus especial saber quem Jesus é. Não é que nós não seríamos diferentes da multidão, das multidões de pessoas que conhecem e admiram Jesus, mas não sabem de fato o propósito dele ter vindo ao mundo. Só sabe porque Deus nos revela quem Cristo é. Eu tive uma parte da minha vida que era um cristão, sem saber quem Cristo é, sem nenhuma relação com Cristo. Orava a Ele como orei a outras divindades, ou santos, né? no panteão dos santos, vamos chamar assim. Orei de maneira incauta mesmo, porque fui instruído para isso. Então Jesus era mais um que eu podia pedir em minhas rezas. Mas depois pude descobrir, pela graça dele, que ele é o Cristo o Salvador, que ele é aquele que foi anunciado no Velho Testamento, viria o Messias. O profeta, por exemplo, de Deuteronômio 18, Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e mais importante, porque quem não ouvisse ele seria eliminado no meio do povo, e ele seria a pedra angular, ele é aquele que seria o pastor de Israel, tanto falado no Antigo Testamento. Ele seria o servo sofredor de Isaías, que veio para nossos pecados, por suas chagas, nos livrar dos nossos pecados, carregar no madeiro todo o nosso sofrimento. Enfim, no Velho Testamento apontava para o sofrimento do Messias, para a vinda do Messias, mas nunca eles compreendiam a questão do sofrimento, nunca. Porque jamais se imaginou um Salvador, um Messias que viesse morrer. Normalmente os heróis matavam, eles não morriam para poder dar vitória. Então era um plano completamente fora do padrão. E Jesus é o Salvador de fato, como Deus revela, mas ainda não é toda a compreensão que os discípulos tinham. Então, Pedro, falando pelos apóstolos, diz, tu és o Cristo de Deus. Aqui é título, de fato, Messias, exaltado, aquele que de fato é o que tantos os judeus esperavam. Vai vir o Salvador, ele é de fato isso. Porém, dá uma olhada no verso 21, por favor. Aí vem uma advertência. No grego é bem enfático, é como se Jesus diz, não fale para ninguém isso que vocês estão sabendo. Não fale. Jesus proibiu de falar que ele é o Messias. Parece um contraste. Então, como é que eles falavam de Jesus, da vinda de Jesus, curando, anunciando o reino de Deus, mas não podia anunciar que o Messias já estava entre eles? Porque a expectativa do povo era apenas uma libertação política, um messianismo que nos libertasse aqui e agora. Por exemplo, de Roma, eles eram subjugados por Roma. Então, eles queriam uma libertação dos romanos. Havia muitos levantes contra Roma. Muitos motins eram levantados contra Roma. Então, o povo já ficava assim na expectativa de que o Messias iria tirar a espada de Roma sobre o pescoço dos judeus. E não era isso que Jesus iria fazer. Não daquela forma. Ele iria libertar de toda a opressão, não só política, mas de toda a opressão maligna, espiritual, do pecado. Muito maior, o reino de Jesus é muito maior do que um reino político. É muito mais transcendente, muito mais abrangente. Por isso que Jesus proibiu os apóstolos de falar naquele momento, que era um momento de tensão. Como eu disse, a multiplicação dos pães é relatada pelos 4 evangelistas, a gente viu na pregação anterior. E João mostra que após a multiplicação do povo, o povo queria declarar Jesus rei, mas um rei político. E Jesus não aceitou e foi orar ao Pai. Provavelmente, para que essa tentação de aceitar
aquele reinado terreno, também ele não cedesse. Ele era humano, ele poderia ceder à tentação de querer ajudar as pessoas naquele momento, somente naquele momento, até livrando de todo domínio de Roma, de toda pobreza, de toda doença, de todo o mal. Se resolvesse só aquilo ali, seria só aquela geração que teria Jesus como Salvador daquele momento, mas não todo mundo. Por isso que Jesus não aceitou. E aí ele adverte que não declarasse. Veja, irmãos, eu quero encerrar esse ponto. É um grande presente de Deus, nós sabemos que Jesus é o Cristo Salvador. Muita gente, como eu falei anteriormente, no ponto anterior, muita gente não sabe quem de fato é Jesus, admira, tem um respeito, até cita a palavra de Jesus, gosta de ler coisas sobre Jesus, mas não tem a compreensão correta de quem Jesus é e o que ele veio fazer. Só temos isso porque Deus nos revelou, como foi dito anteriormente em Mateus. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne ou sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. É Deus quem revela quem é o Cristo para nós. Você não vai ter o entendimento de quem é Cristo, mesmo que uma pessoa queira estudar a Bíblia, e eu conheci uma pessoa muito culta, que falava muitas línguas estrangeiras, era poliglota, e ele tinha lido a Bíblia várias vezes. Ele disse: eu não consigo compreender. Ele consegue compreender gramaticalmente a Bíblia, mas não consegue entender espiritualmente que o mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É muito claro isso. Para alguém que lê apenas com a compreensão intelectual, ele vai ver uma distorção. O Velho Testamento é diferente do Novo, parece que são dois deuses diferentes. Não é. É o único Deus ministrando de maneira graciosa em Cristo Jesus. Portanto, o fato de termos a compreensão correta de que Cristo é o Salvador é um presente de Deus, é um grande presente de Deus. Segundo, terceiro e último lugar, irmãos, conhecendo Jesus e sua missão. Aqui vem uma distinção entre os crentes verdadeiros. É o que sabemos sobre a missão de Jesus. Bom, aqui vai diferenciar muita gente. Tem muito crente que sabe que Jesus é o Cristo, que recebeu essa revelação de Deus porque foi convertido, mas que não sabe qual foi a missão de Jesus. Foi isso que Jesus se retirou com os apóstolos para falar pessoalmente a eles. E essa não foi uma tarefa fácil. Essa é a primeira vez que Jesus veio revelar a teologia da cruz, não a teologia da glória. A teologia da glória não antecede, não vem primeiro do que a teologia da cruz. Ele primeiro precisa sofrer, o Messias precisa padecer por nós, pelos nossos pecados, para depois ter sido exaltado e ressuscitado, estar à destra de Deus. É a mesma coisa que é aplicado para os cristãos, tá bom? Filipenses capítulo 2, Paulo fala sobre isso, que a gente deve ter o mesmo sentimento de Cristo, que assim mesmo ele se humilhou, assumindo a morte de cruz, em obediência ao Pai, e depois ele foi exaltado. O crente vai passar pela mesma caminhada. É a pregação seguinte que a gente vai falar. Cada um tem que tomar a sua cruz e seguir. A vida primeira do cristão não é de glória, é de cruz. Cristo também, porque ele mostra o caminho, ele veio para sofrer. Claro que ele veio sofrer por todos nós sofremos por nossos pecados. E claro, pelo cristianismo que também imputa sobre nós um peso, um fardo que é bem mais leve do que o pecado. Ele falou que o fardo que ele dá para nós é mais leve, o fardo é leve, é um fardo de ser crente. Vai ter perseguição, mas no entanto é um fardo. E aí veja o verso 22, eu encerro, exatamente o verso 22, ele diz, olha como Lucas coloca, ele diz: é necessário, a expressão do Senhor Jesus, narrada por Lucas, ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Veja o título que Jesus dá a si mesmo, Filho do Homem. Esse é um título exaltado de Daniel. Filho do Homem é o título preferido de Jesus. Ele falou muitas vezes usando esse título para si. Ele é o Filho do Homem, aquele que viria como Messias, como Salvador. Mas ele veio primeiramente sofrer. Isso é estranho. Não é? Até hoje, se você vir os cinemas, os filmes, os romances, a gente quer heróis que não sofram, mas que façam os outros sofrer, que mate, né? Que não venha para padecer, mas que venha para sofrer, ou que para matar, para vencer. Cristo diz que veio para sofrer.
muitas coisas seria de sofrimento. Inclusive, aquele momento que Pedro fala que ele é o Cristo, Cristo não tinha muita glória aparente. Ele era pobre, do ponto de vista humano, pobre, vestia-se de maneira simples, comia de maneira simples. Lembre-se que ele multiplicou o pão de cevada, não era o pão de trigo, o pão de cevada era o pão dos pobres. Então, mesmo podendo fazer uma mesa farta, produzir grandes benefícios alimentares para o povo, ele não quis fazer isso. Repetiu que o povo estava acostumado a comer o pão dos pobres. Porque ele veio para ser assim, humilde, e as pessoas o aceitassem por sua palavra, por seus ensinos, que apontavam para uma glória eterna. Cristo nunca quis exaltar a glória daqui, e tudo ele se valeu de muita simplicidade. Ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, preferiu a pobreza mesmo. Tudo, o jumentinho era emprestado, o túmulo também foi emprestado, ele preferiu a pobreza, porque para que a gente não deseje a glória deste mundo, mas deseje a glória que ele está provendo para nós. Ele diz que não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. A gente vai ser recebidos nas moradas celestiais pelo Senhor, na vida eterna. Então, ele nos aponta para algo muito maior. No entanto, antes disso, é necessário sofrer. E ele diz mais: seja rejeitado. Por quem? Ele cita aqui 3 grupos: anciãos, sacerdotes e escribas. Os 3 grupos formavam o sinédrio. Seria o Supremo Concílio de hoje, mas, por favor, evite a comparar. Não quer dizer que o Supremo Concílio seja o sinédrio, mas o sinédrio era a forma de governo também dos judeus, era anciãos, reunido conciliarmente para resolver as coisas. Naquele tempo, era assim como hoje, como nos apóstolos. A gente viu hoje aqui um tema na EBD, que a igreja apostólica, quando teve problemas, ela precisou se reunir num concílio, Atos 15, presbíteros e apóstolos juntos, liderando um concílio de Jerusalém para resolver uma questão. Então, a reunião conciliar é a forma que Deus conduz a igreja. Mas veja, esses anciãos, sacerdotes e escribas deveriam apontar para Jesus como Messias, porque Jesus completava categoricamente todas as profecias do Velho Testamento, como Mateus, que escreveu com esse propósito, mostrando que todas as profecias que apontavam para o Messias, Jesus se encaixa perfeitamente. Perfeitamente. Quando você lê Mateus, Mateus está provando isso. Assim como nos diz o profeta, assim como nos diz nos Salmos, assim como nos diz em tal lugar. Então, Cristo é de fato aquela pessoa que estava apontado no Velho Testamento como Messias. Mas por que ele não era bem recebido? Novamente eu volto a enfatizar isso, porque Cristo não preferiu a glória deste mundo. Ele não nasceu em berço esplêndido, nasceu num coxo, numa manjedoura, é um coxo onde se come, teria o prato de comida dos animais. Muitos não sabem o que é coxo, por isso a gente precisa explicar, né? Manjedoura é o prato de comida dos animais, é uma tigela imensa, né? Normalmente retangular, onde os animais comiam. Cristo foi colocado ali quando nasceu. Um berço dele foi um coxo de animal. Devia ter baba de animal, de boi, cheiro de animal. Você pode perceber que ele preferiu a simplicidade, a humilhação total, com a rejeição total de toda a glória deste mundo. Não quis a glória deste mundo, porque ele tinha uma glória maior para anunciar para nós. E aí, ele anuncia que veio ser rejeitado, mas também, além de rejeitado, que ele será morto. Aí a coisa pesou. Não, aí não. Tudo bem que ele sofra muitas coisas, rejeitado, mas morto, o Salvador que a gente esperava. Lembra a reação dos apóstolos? Quando Cristo morreu, eles ficaram desanimados, trancafiados. A gente esperava que era ele que havia de redimir Israel. Os 2 discípulos no caminho de Emaús disseram isso para Jesus. Nós esperávamos que era ele que havia de redimir Israel. Mas hoje é o 3º dia. E Jesus estava ouvindo falar com ele, falando com Jesus, ressurreto, sem compreender quem era Jesus. Até que compreenderam quando Jesus partiu o pão. E Jesus desaparece, né? E eles voltam para anunciar
que Jesus apareceu para eles. Veja que foi difícil os apóstolos entenderem que o Messias tinha que passar pelo sofrimento. Sabe o que é que isso, gente, significa? É que hoje as pessoas não compreendem a missão do Messias é prioritariamente perdoar a nós os nossos pecados e nos garantir a presença de Deus. Cristo não veio resolver todos os problemas aqui e agora. É um erro crasso dos evangélicos apresentar um Cristo que vai curar todas as doenças, que vai dar prosperidade agora, que vai dar felicidade para todos os casamentos. É um erro crasso, não vai acontecer isso. Às vezes você vai padecer sem família, sem filho, com doença, mas na esperança bendita da salvação. O Evangelho está cheio dessas informações, as pessoas querem um Cristo que resolva tudo aqui e agora. As igrejas que pregam que Cristo está resolvendo tudo aqui e agora, que diz para você, pare de sofrer, está cheia de gente. Mas as igrejas que pregam que Cristo veio perdoar pecado, garantir a nossa eterna presença com Deus, com Ele que é Deus, isso não tem interesse. É triste isso. A principal necessidade do homem é ser perdoado dos seus pecados, é ter uma garantia de uma passagem para o novo céu e nova terra. Cristo é essa passagem, Ele é o Salvador das nossas almas. Depois Ele vai curar todas as doenças, depois Ele vai tirar todo o sofrimento, toda a lágrima, ninguém nunca mais vai chorar por tristeza no novo céu e nova terra. Mas a gente não quer esperar, a gente quer agora, só serve se for agora. Se não for agora, vamos vendê-lo por 30 moedas de prata. Vamos ganhar dinheiro com Cristo. Tem muita gente ganhando dinheiro com Cristo no YouTuber. Prega um Cristo assim. Um Cristo vendendo falsas promessas de cura, de prosperidade. Muitos cristãos falsos pregando um Cristo que vai curar todas as doenças. E, infelizmente, muitos adeptos que querem isso não estão satisfeitos com Cristo que perdoa pecado, que garante uma vida eterna. Veja, não era fácil para os apóstolos. Eles vão assumir essa compreensão total somente no livro de Atos dos Apóstolos. Fica claro que eles compreenderam que era necessário Cristo morrer, depois que Cristo ressuscita, passa 40 dias com eles conversando, é que em Atos dos Apóstolos eles assumem essa necessidade da teologia da cruz. O sofrimento era necessário, padecer em nosso lugar. Estava claro que o Messias no Velho Testamento, mas as pessoas não percebiam, por isso, pelo anseio de ter tudo resolvido aqui e agora. E, gente, não é diferente hoje, não é diferente. As pessoas só estarão felizes com Cristo se ela resolver qualquer problema pontual deles, mas o problema maior, que é o perdão dos pecados, as pessoas não estão felizes com Cristo. É preciso que a gente compreenda. E Cristo termina dizendo, no terceiro dia ressuscite. Veja que eles nem pararam, não, o Senhor vai morrer? Não diga um negócio desse. E Pedro disse, Pedro que diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Logo escrito, quando Cristo diz isso, ele chamou Jesus à parte, Mateus 16 aqui fala isso, chamou Jesus à parte, tirou Jesus dos apóstolos, Senhor, não queira isso para ti não. Aí Jesus disse para ele, arreda. E hoje a gente iria, como os baianos diriam, vai de retro, Satanás, né? Desculpa aí. Mas seria isso mesmo. Arreda Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Veja, o Pedrão, que antes falou corretamente, agora, impulsivamente, chama Jesus para não querer essa missão. Ô irmãos, como a gente às vezes está assim como Pedro, entendendo que o sofrimento é uma coisa terrível, que um crente jamais pode sofrer, não pode ter doença, não pode ter nada. Irmãos, a gente aprende mais no sofrimento. A gente é mais cristão no sofrimento do que na alegria. Muitas vezes na alegria a gente se desvia do Senhor. Então, como disse, eu acho que foi John Piper, disse, não despreze um sofrimento, né? A gente tem que saber aproveitar aquilo que Deus quer ensinar para nós, porque o maior de todos os problemas, Cristo, o Salvador, já resolveu. Estamos quitados diante da morte. A morte é um inimigo que já foi vencido. É difícil enfrentar a morte. Eu sei que é difícil enfrentar a morte. Ela dá pavor. Cristo, ao enfrentá-la, também suou gotas de sangue. O sofrimento não era algo fácil. Morrer não é algo fácil.
Separar espírito de corpo não é algo fácil. A gente quer uma passagem rápida, né? De preferência que não tenha sofrimento. Mas todo cristão que tem Cristo como Salvador pode ter a certeza que aquele que veio sofrer pelos nossos pecados já nos garante uma vida eterna com toda a segurança. Era isso que Cristo iria enfatizar. Essa é a primeira vez que Cristo está revelando a teologia da cruz. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Ele diz, eu vou morrer, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Eles não ficaram com a ressurreição, ficaram somente com o sofrimento e a morte. Mas não entenderam que ele ressuscitaria. Eu concluo, irmãos, dizendo, veja, que compreender a missão de Cristo, ter vindo ao mundo, é uma grande bênção de Deus para nós. Certamente você deve ser um admirador de Jesus, porque você está numa igreja cristã. Você é, no mínimo, admirador de Jesus. Mas será que você compreende por que Jesus veio, a missão de Jesus ter vindo ao mundo? Ele não vai resolver todos os nossos problemas. Eu costumo dizer, e eu peço que não me tomem como pessimista, mas nós vamos perder todas as coisas que mais nós oramos a Deus. Nós vamos perder a nossa saúde, nós vamos perder a nossa família e nós vamos perder todos os bens que ajuntamos. Eu espero, e graças a Deus, temos vivido de certa maneira que não tem sido rápido isso. As pessoas têm conseguido chegar na velhice. Eu já orei, Senhor, me deixa ver os filhos dos meus filhos. Eu quero viver. Eu sei que lá em cima, e com Deus é melhor. Mas a gente é apegado aqui. Não tem problema você orar por saúde. Não tem problema você orar por família feliz. Não tem problema você orar por prosperidade. Não tem problema. Mas saiba que você vai perder isso. E a sua esperança não está fundamentada nisso, mas naquele que pagou pelos seus pecados e vai levar para a vida eterna. A nossa esperança está fundamentada nisso. Esse é o Cristo que nós cremos. Porque se ainda que passemos pela prova de Jó, de Jó, Deus nos livre de passar pela prova de as 3 coisas que Jó perdeu. Perdeu saúde de uma vez, perdeu 10 filhos de uma vez e perdeu todos os seus bens de uma vez. Ele não negou a Cristo. Embora a mulher dele disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele disse, está louca? Temos recebido de Deus o bem, não podemos receber o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja. Em João capítulo 19, gosto muito do texto, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É preciso que a gente creia nas promessas eternas da glória de Cristo. Aqui, se ele nos der provimento, bônus da saúde, o bônus da família feliz, o bônus da prosperidade, glória a Deus por isso. Vamos servir mais e melhor o Senhor com esses recursos. Mas se ele não nos der ou quiser tirar, quando ele quiser tirar e vai tirar, a gente tem a plena certeza que Cristo veio para nos levar para a sua presença eternamente. Eu concluo com 3 aplicações bem breves. Primeiro, eu já disse e vou repetir, é uma riqueza você não ter a mesma noção popular de quem Jesus é. Jesus é muito mais do que o coelhinho da Páscoa, do que o Papai Noel. Quando você celebra a Páscoa e o Natal, verdadeiramente com sua família, com a igreja, sabendo por que Jesus veio, por que aquele feriado, não é um feriado sempre para a gente curtir, dar presente, comer chocolate, é muito mais. Isso é uma felicidade, é uma bem-aventurança, você é muito feliz por saber quem Cristo é de fato. É uma grande graça também, é uma graça de Deus, que o Pai nos revelou quem é Jesus para nós. Você não foi capaz de descobrir sozinho quem era Jesus, foi Deus quem revelou. Então é um presente dele. E terceiro, é necessário, irmãos, Jesus disse, é necessário, eu repito aqui, é necessário que entendamos a missão do Filho. O Filho de Deus, o Filho do homem, ter vindo ao mundo para perdoar os nossos pecados. Estar quitado com Deus é o maior benefício. O apóstolo Paulo, certamente o maior missionário de todos os tempos, morreu de situação muito humilhante, foi degolado, tudo indica que ele foi degolado. A última carta dele é Timóteo, 2 Timóteo, tudo indica que é 2 Timóteo. Olha como o apóstolo escreve lá, todos me abandonaram, Timóteo, vem ter comigo, traz a capa, traz os livros. Mas ele diz que eu tenho plena certeza do tesouro que tinha no Senhor. Convicção de poder, inclusive, numa prisão, poder cantar a Deus, em meio às surras, em meio às pancadas que recebeu,
de glorificar aquele que era tudo para ele. Deus era tudo para ele. Cristo deve ser tudo para nós, irmãos. Quando Jeremias também, que escreve Lamentações, perdeu tudo, o povo perdeu tudo, suas propriedades foram tiradas da terra, foi lançado no exílio. Ele escreve Lamentações, e você conhece Lamentações 3:22, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Deus é a minha porção, a minha herança. Abacuque também, quando os animais foram levados, arrebatados, as ovelhas, a vide não floresce mais, não deu seu fruto, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, todavia no Senhor eu andarei altaneiramente. Tem crente que quer andar altaneiramente pela roupa que veste. Eu sou cristão, olha a roupa que eu visto, olha o meio de transporte que eu tenho, olha a comida. Não é esse a andar altaneiramente que Deus quer, mas o fato de você foi perdoado, está sendo levado para a eternidade com Cristo. Essa é a maneira altaneira de andarmos, na convicção que Cristo é de fato o Cristo de Deus, o nosso Salvador, e estamos garantidos para a vida eterna. A Ele a glória, hoje e para sempre. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por termos uma compreensão de